Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais umas horas douradas, não é? Aqui nas nossas redes, seja no Instagram, posteriormente no YouTube também. São 6 da manhã, agora passou um bocadinho, são 6h05, 6h10 quase. Por isso, seja muito bem-vinda. Se já nos conheces, ótimo, não é? Se não conheces, então aqui eu sou o Michael Light, Escola da Consciência. Aqui são as horas douradas. É um momento onde nós dedicamos àquilo que é o desenvolvimento da nossa consciência. Ora, e para isso, não é? Nós necessitamos, acima de tudo, de ter uma conexão, de ter uma simpatia, de ter uma união com algum tipo de via, seja ela qual for. Seja uma via mais exotérica, mais exterior, mais externa, ou mais esotérica, não é? Mais interior. Independentemente de qual das vias, e todas elas fazem parte da nossa caminhada, é importantíssimo nós agarrarmos, nós atermos a uma via para nos balizarmos, para nos orientarmos na nossa caminhada aqui, na nossa vida enquanto encarnados. Ora, dito isto, nós aqui na Escola da Consciência, hum, nós somos universalistas, não é? Somos pluralistas, não vamos para uma religião em específico, nós abraçamos-las por inteiro. Todas elas são maravilhosas em si, todas elas falam de um aspecto específico da divindade, seja na sua manifestação masculina, feminina, e por isso não há como adorar, não é? Quem ama Deus, quem ama a criação, o cosmos, ou o todo, ou seja lá qual for o nome a que esteja mais habituado, hum, quem o ama persegue-o, seja lá onde for, que tenha as suas pegadas. E por isso, aqui fica também o mote para que tu possas prosseguir a tua caminhada, independentemente da via em que te situes ou te estejas habituado a seguir. E por isso, se estás aqui a ver as horas douradas, é um convite para que possas adentrar dentro desta base de conhecimentos, não é? Que é uma base que circulou, passeou-se, não é, por várias vias dentro da história da humanidade, por vários milénios. Tá bem? Por isso não é nada novo. Nós aqui, na Escola da Consciência, não trazemos nada novo, não fazemos questão de o fazer, fazemos questão, sim, é de vivenciar esses conhecimentos, esses ensinamentos, de forma a transformar essas vivências, não é? Esse conhecimento nas nossas próprias experiências. E é através dessas experiências, naquilo que dá certo, naquilo que dá errado, naquilo que precisa de melhorar, naquilo que enfatiza ainda aquilo que são os meus erros, as minhas lacunas, que eu vou, paulatinamente, não é? Gradualmente, passo a passo, construindo, não é? Uma nova versão de mim mesmo, deixando para trás tudo aquilo que é o nosso velho eu. E isso é o sumo, não é? A cereja no topo do bolo daquilo que pretende ser a nossa caminhada aqui nesta manifestação que é este planeta, que é esta escola encarnatória. Ok? Então, nós hoje temos as horas douradas. Para quem não sabe o que são as horas douradas, e se já sabes, se já tens seguido aqui as nossas redes, seja no Instagram ou no YouTube, se já sabes o que são as horas douradas, ótimo, dá continuidade ao teu estudo, às tuas reflexões, às tuas práticas, às tuas vivências. Se ainda não sabes, e de forma muito sucinta e muito simples, as horas douradas, como o próprio nome diz, não é? São momentos específicos do nosso dia, não é? Nesta arquitetura cósmica da qual o dia versus noite, é construído. Há momentos específicos em que o magnetismo presente, tanto na atmosfera quanto dentro de nós, há a possibilidade de uma simbiose, ou seja, mais profunda. Há uma possibilidade de uma relação mais estreita. E com isso, trazer uma união mais fácil com a nossa interioridade, não é? Com o nosso espírito e com o plano divino. Não é? Claro que isto não é feito logo de uma só vez, é óbvio, mas com o passar do tempo, com a sucessão das experiências umas sobre as outras, hum, a pessoa conecta-se realmente, não é? Porque são momentos mais específicos, e eu já vou dizer quais são, mas conecta-se muito mais facilmente àquilo que é a sua vida interior, à vida do seu fogo interior, do seu espírito.
tá? Que é aquilo que de verdade é. Okay? Fora estas máscaras sociais, estas máscaras individuais para nós mesmos, fora este mundo de ilusão construído pelo nosso plano mental. Ok? Momentos estes específicos, quais são? É muito simples. É o momento da aurora, não é? E o momento do nascer do sol. Não é? É aquele momento que antecede e o momento do nascer do sol. E também no final do dia, em que temos a hora do crepúsculo, ou seja, o momento antes, né, e o momento do pôr do sol. Isto são momentos fantásticos em que o magnetismo, ou seja, a frequência energética do comprimento de ondas, da amplitude, da frequência também, né, que são as três propriedades da luz, estão a trabalhar, seja no planeta, na crosta terrestre, seja na atmosfera, estão a trabalhar a faixas de frequência diferentes e há uma possibilidade muito íntima de relação entre o ser humano e aquilo que é a energia que provém do nosso Sol. Okay? Por exemplo, na altura da manhã, nós temos na aurora, no nascer do sol, temos a possibilidade de estarmos a trabalhar com os nossos chakras superiores, não é? Coroa, terceiro olho, laringe e outros. Eu estou apenas a referir os três chakras principais, mas existem outros dentro desta nossa maquinaria subtil e por isso nós temos a capacidade de acessar níveis superiores da realidade, não é? Dentro da nossa consciência. E por isso nós trabalhamos, não é, este nível mais alto de nós mesmos. Ao passo que depois, na hora do crepúsculo, no final do dia, no pôr do sol, não é, até se vê pelo espectro de luz visível, não é, que há tons mais carregados. Não é? Se o dia não tiver nuvens e se for permitido ver claramente o sol, nós percebemos claramente que tudo fica carregado com cores mais fortes, não é? Que são amarelos torrados, que são laranjas, que são vermelhos. Ora, isso são, não é, pela lei de correspondência, são leis herméticas. É, é, é a frequência dos nossos chakras inferiores. E por isso nós trabalhamos ao nível da nossa consciência a nossa própria materialidade. Não é? A materialidade física, mas também a nossa materialidade psicológica. Não é? E isso é fundamental. Aquilo, a energia, as características em nós que nos liga à Terra. Nós precisamos também de trabalhar, de aceitar, de ir ali limando aquilo que são as nossas características mais terrenas, mais animais. Tá? Não é só querer desapegar-se do mundo e querer realizar-se em relação àquilo que são as temáticas do céu. Não, tem que haver um equilíbrio. Não é? Já a própria arquitetura do próprio dia também nos ensina claramente isto. Oh, meu anjo, diz-me, meu anjo, meu anjo, toma na cama. Eu peço desculpa, vou ter que terminar e dar aqui só um pequenino intervalo que eu tenho aqui, um pequenino rebento. Sim, eu já volto, está bem? Faz parte. São tarefas, não é? Da parentalidade, está bem? Daqui a um bocadinho eu já regresso, tá? Para dar continuidade aqui às nossas horas. Olá novamente, e aqui estamos nós mais uma vez. Foi aqui uh, a nossa filhota, faz parte, não é? Faz parte. A família sempre em primeiro lugar, não é? Os nossos deveres, sim, as nossas responsabilidades, sim, não é? Enquanto trabalho, mas também aquilo que é a nossa família, que são os nossos queridos, e por isso também temos que saber cuidar deles. Claro, vai na linha daquilo que estava aqui a pouco a falar, não é? É preciso ver este equilíbrio entre uma energia solar e uma energia lunar, entre aquilo que é o trabalho lá fora, aquilo que é a nossa utilidade enquanto fazendo parte deste sistema social, não é? Temos que dar o nosso contributo, mas também temos que dar o nosso contributo na outra esfera, na nossa esfera familiar. Aqui se deu um bom exemplo de como é na prática, não é? Tudo isso que nós vimos aqui falar abertamente, não é? A expor a nossa vida, e por isso são situações que acontecem e por nós, por mim especificamente, está tudo certo, está tudo bem, é tal como Deus pretende. Espero que tenhas uma boa manhã, uma boa madrugada. Então estava eu aqui a falar desta arquitetura cósmica, não é? Do próprio dia, entre o dia e a noite, e a relação destes momentos da aurora e do crepúsculo com a nossa própria consciência, para que possas
aos poucos e poucos, construir, não é, um plano, uma rotina diária de um verdadeiro iniciado. Não é? O iniciado não é aquele que adora uma religião ou outra ou outra. Até pode ter uma preferência. Pode, claro que sim. Nada contra. O importante é que ele tenha uma relação direta de si, da sua superfície com a sua profundidade e da sua profundidade com Deus. Tá? Deus, o todo, o cosmos, o nada, o nirvana, seja lá o nome que tu gostes e que estejas habituado, é essa realidade. Ok? Entre esta triplicidade, a superfície e a profundidade, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito e aquilo que é a realidade dita divina. Tá bem? Então, nós hoje, dia 10 de abril, nós estamos no momento em que o Sol nasce por volta das 7 horas, mais ou menos, né? Ou hora no nível geral, tá bem? Claro, depois vai depender da latitude onde nós nos encontramos, da região onde nos situamos, do perfil geográfico do local onde residimos, por isso, colocando todos esses pormenores de lado, o Sol, de forma geral, né, nasce por volta das 7 da manhã, e há o pôr do sol por volta das 8h10, 8h15. Isto faz com que o espaço do tempo diurno é cada vez mais extenso, né? Já são cerca de 13 horas e pouco, né? E isto estamos a rumar para um espaço diurno cada vez maior e simbolicamente, né? É quase não, é o simbolismo, né? De uma maior expressão, de uma maior evolução da consciência, que é a luz, não é? Que é o divino em nós, da vitória do bem sobre o mal, a vitória da verdade sobre o esquecimento, a vitória da sabedoria sobre a ignorância, né? Enquanto que o dia cresce, o tempo diurno, né? O tempo noturno, em que não há luz, a presença da luz solar de forma direta, decresce cada vez mais, e isto é um fenómeno astronómico, né? Que acontece até 20-21 de junho, que é o solstício de verão. Ora, claro está que eu estou-me a referir esta jornada astronómica aqui no Hemisfério Norte, onde nós nos encontramos, em Portugal. Agora, se tu me estiveres a ouvir num outro país, com outra latitude, num outro hemisfério, por exemplo, na zona do Equador ou até na zona do Hemisfério Sul, é óbvio que é exatamente o oposto, sobretudo se for no Hemisfério Sul. Não é? No Hemisfério Sul está-se a aproximar exatamente o oposto. Não é? A noite está a crescer em relação ao dia e estamos a aproximar, 20, 21 de junho, ao solstício de inverno. É? E daí esta complementaridade vai na mesma tónica que há pouco estávamos a falar entre a relação do dia e da noite, da nossa consciência, da nossa sabedoria, da nossa ignorância, das nossas responsabilidades laborais, não é? Da nossa utilidade social, mas também da nossa utilidade familiar. E há sempre este balanço entre uma realidade e a outra realidade. E aqui também vemos isso, não é? O hemisfério norte caminha num sentido, e inversamente o hemisfério sul equilibra, complementa e faz exatamente o oposto. Não é? Isto é uma das leis herméticas, não é? Da polaridade. E assim é que está corretíssimo. Okay? É esta arquitetura cósmica divina, tal como eu gosto de chamar, que depois faz com que toda a sua engenharia mecânica esteja tudo matematicamente e geometricamente no seu perfeito e divino lugar. E assim está certo. Então hoje, dia 10 de abril, estamos já a aproximar, a passos largos daquilo que vai ser a nossa lua cheia. A lua cheia será dia 13 de abril, que será domingo. É uma lua cheia que, de forma sideral, e eu sempre que falo de astrologia e refiro-me sempre ao aspecto astronómico, porque iniciaticamente é assim que se deve rever a situação e o contexto cósmico de forma sideral, de forma direta. Por isso, eu não vou na linhagem dos astrólogos ditos ocidentais, ou seja, tropicais. Aquilo que está no céu é aquilo que é. É a mesma situação entre a arquitetura e a engenharia cósmica, e que é exatamente igual. Um dá o seu simbolismo, o outro dá o seu objeto. E assim está certo. Por isso, aquilo que nós temos no dia 13 é uma lua cheia, em alinhamento com a constelação de Virgem, e por isso, astronomicamente, por isso, astrologicamente, é exatamente isso que vai acontecer. Claro, depois os astrólogos tropicais vão dizer que não é em Virgem, é em Libra, pronto.
enfim, mas isso é toda uma outra temática que não interessa para o dia de hoje, porque senão íamos estar aqui a alongar mais, e não é esse o objetivo, está bem? Por isso, o mais importante aqui que eu quero ressaltar é o facto de que nos aproximamos dessa lua cheia em Virgem, está bem? E por isso, uma vez sendo em Virgem, tem também um contacto direto com a nossa lado mais material, não é? Com a nossa relação com o nosso corpo somático, com o nosso corpo físico, a nossa expressão terrena, aqui na Terra, não é? E é um momento em que nós aqui, na Escola da Consciência, mas é apenas um espelho daquilo que sempre foram as grandes vias de iniciação, em que nos períodos lunares, ou seja, nas luas novas e nas luas cheias, fazemos uma vivência específica, não é, de purificação. Purificação não apenas do nosso corpo físico, mas isto vai ter repercussões a todos os níveis. Na parte física, na parte energética, na componente da nossa saúde mental, que hoje em dia é cada vez mais importante, e, obviamente, irá ter as suas consequências também num plano dito mais espiritual. Então, é um período de tempo que nós aqui reservamos, são 3 dias consecutivos, por isso será dia 13, que é domingo, dia 14 e 15, domingo, segunda e terça-feira, em que nós reservamos para fazer determinadas limpezas, não é? Dos nossos mecanismos internos do nosso corpo, né? Que tem correspondências também a nível energético, a nível psicológico e a nível espiritual, porque sabemos perfeitamente que a nossa maquinaria, que a nossa engenharia humana, está relacionada a todos os mecanismos uns com os outros e tudo está interrelacionado. Ok? Por isso, tendo isso por base e sabendo isso de antemão, fazemos assim desta forma para que tudo saia pelo melhor e consigamos uma vez mais, não é? E parece que a tónica, estão a querer que fale isto hoje, saibamos complementar, não é? Estas oposições, estes opostos na nossa vida, como o yin e o yang, o polo negativo e o polo positivo, e consiga-se encontrar um claríssimo equilíbrio entre estas duas polaridades. Okay? Na nossa vida é externa e interna, é isso que nós devemos buscar sempre. Há este equilíbrio entre estas duas polaridades. Agora, para além deste momento de nos estarmos a aproximar da lua cheia, não é? Que é já dia 13, nós estamos a dia 10, estamos numa quinta-feira, por isso faltam apenas alguns dias. Estamos também hoje, que é quinta-feira, dia 10, estamos também precisamente a meio da nossa quaresma do touro celeste, do touro cósmico. O touro é um momento, não é, do ano em que não é inventado por nós, é a vida iniciática, é a vida cósmica a acontecer, em que do equinócio da primavera até dia 1 de maio, existe celebrações um pouco por todo o mundo, e principalmente no plano espiritual, é um período de quarentena, ou seja, são 40 dias reservados a um programa de vivência, de purificação, de oração, de contemplação, de interioridade, não é? Aqui reservada ao touro. O touro está relacionado, não é? Dentro das várias vias esotéricas, dentro da astronomia, da astrologia, do cabalismo, enfim, um pouco por todo lado, nós vemos que o touro está intimamente relacionado com o seu regente, que é Vênus. Vênus é a energia feminina. Por isso, é uma quarentena ou é uma quaresma reservada especificamente para essa qualidade feminina do divino, não é? E todos nós sabemos, ou hoje em dia mais facilmente aceite, é? Mais bem aceite, assim é que é bem dito, de que todos nós temos essa polaridade dentro de nós, independentemente do nosso género, sejamos homem ou mulher, nós temos essa característica em nós. Temos essa polaridade, que é a polaridade feminina, e por isso, seja dentro, seja fora, não é? Seja no grande macrocosmos ou no microcosmos, todos nós temos presente essa realidade feminina e por isso esta quarentena, não é? A quarentena do touro, é um momento em que nós reverenciamos, em que nós vivemos e honramos e respeitamos, sobretudo, esta qualidade, é? Da Mãe Divina, da alma universal, não é? E da nossa alma individual e a Mãe Natureza como o elemento que deve ser, ao nível da nossa consciência, verdadeiramente trabalhado e honrado. Por isso aqui fica esta referência.
Não me vou deter também muito mais sobre isso. Fica só aqui a referência que estamos a meio desta quarentena, por isso hoje é o dia número 20, não é? E que estamos a aproximar a passos largos daquilo que é um, a lua cheia, e por isso a temática para hoje que vos trago é sobre dicas para se preparar para as purificações lunares. Está bem? Vou só fazer aqui um pequenino intervalo para tomar o meu cafezinho de manhã, que sabe sempre bom. Nós aqui na Escola da Consciência adoramos tomar o nosso café, o chá. São bebidas sempre maravilhosas, independentemente do que possam vir a público de notícias ou de pseudo-pesquisas científicas de que um faz uma coisa e o outro tem estes efeitos e o outro e o outro. São bebidas altamente espiritualizantes e que nos trazem um bem fantástico e maravilhoso. Mas então, voltando. Dicas para se preparar para as purificações lunares. E não é o caso. E eu trago esta temática hoje porque ajuda a antever aquilo que será os próximos dias. E eu quero deixar já bem claro que nós, aqui na Escola da Consciência, peço perdão, nós vivenciamos na nossa própria vida aquilo que venho aqui a público transmitir. Ou seja, isto não se tratam de meras teorias, de meros conhecimentos bibliográficos, em que se vem para aqui depositar uma série de coisas, teorias, palavras bonitas, mas depois o nosso dia a dia é feito e construído de uma realidade e de uma matéria completamente diferente daquilo que eu venho aqui partilhar. Isso seria uma verdadeira mentira, uma ilusão, e não é isso que nós pretendemos. Nós viemos aqui sempre partilhar aquilo que nós vivemos. Porque nós sabemos, fruto da nossa experiência, e apesar de ainda sermos muito jovens, nós sabemos que isso é assim. Nós só podemos e devemos partilhar aquilo que é o conjunto da nossa sabedoria. E a nossa sabedoria só é feita e construída, bloquinho a bloquinho, face às ilações, à consciência que nós extraímos das nossas experiências. E as experiências são vivências. Ora, sem estas experiências não há como retirar relações. Se não há como retirar relações, também não há como construir a sabedoria. E por isso, nós trazemos, partilhamos aquilo que vivemos, fruto das nossas experiências. Okay? Então, fique já bem claro. Por isso, nós próprios, nas purificações lunares, vivenciamos isto. 3 dias, seja na lua nova, seja na lua cheia, são momentos maravilhosos em que o magnetismo do planeta Terra convida precisamente a essa ligação, a essa interiorização maior com o nosso plano da psique, da alma, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, ou também da nossa estrutura sutil, e por isso é fundamental nós termos esta vivência e este cuidado, esta higiene pessoal, não apenas meramente física, mas também com todos os outros planos. Okay? Então, assim, resumindo e sintetizando, para não estarmos aqui a demorar imenso tempo, as purificações lunares acontecem nestes 2 momentos do mês lunar, tal como já referi, o momento da lua cheia, o momento da lua nova. Nós fazemos sempre, reservamos 3 dias em cada uma destas fases, por isso acontecem sempre ciclicamente de 15 em 15 dias, ou de 14 em 14 dias, uma vez que o ciclo lunar são 28 dias. E são momentos em que nós reservamos para executar alguns exercícios de limpezas, okay, de purificações. Nós temos, por exemplo, a limpeza do estômago, temos a limpeza dos intestinos, temos a limpeza, por exemplo, da aquelação dos metais pesados do nosso corpo. Aquelação, o que é a aquelação? É a extração, não é, dos metais pesados do nosso corpo que ficam nas nossas células, na nossa corrente sanguínea. Por isso, nós precisamos, e cada vez mais, tendo em conta o sistema em que estamos imbuídos e que vivenciamos, em que tudo tem cada vez mais metais pesados, tem agrotóxicos, tem pesticidas, tem tudo e mais alguma coisa, tem coisas a mais, nós precisamos de ajudar este processo que já é natural do nosso corpo, mas que devido à sobrecarga ao qual nós hoje em dia estamos submetidos,
nós precisamos também de ajudar esta faculdade que é inerente do corpo e ajudá-la a extrair, a expelir, não é? A deitar cá para fora todo este conjunto de metais pesados. Podemos não conseguir todos, mas à medida que formos vivenciando isto ciclicamente, de 14 em 14 dias, nós permitimos a que haja um processo mais facilitado, mais rápido, não é? Desta limpeza, que já é natural. Não é? Nós temos um sistema linfático do nosso próprio corpo físico. Este sistema linfático é precisamente estes varredores, não é? Estes funcionários aqui do nosso município físico, em que fazem constantemente, todos os dias, dia e noite, a limpeza dos vários mecanismos, dos vários órgãos que temos no nosso corpo. No entanto, necessita, devido à sobrecarga ao qual nós estamos submetidos hoje em dia, necessita mesmo de ser ajudado, de ser facilitado, e por isso nós reservamos estes 3 dias para fazermos este equilíbrio das purificações que já são naturais em nós, mas que precisamos de fomentar ainda mais. Para além da limpeza do estômago, do intestino, dos metais pesados, como falei, fazemos também o banho gelado e outras limpezas. Estas são as principais, estas 4. O banho gelado, não é? A coleção dos metais pesados, a limpeza do intestino e a limpeza do estômago. Como deve estar a imaginar, estamos a falar exatamente daquilo que é a nossa realidade mais material, não é? São os nossos chakras inferiores. Mas terem atenção que tudo isto tem correspondência nos outros planos. É óbvio que nós trabalhamos, sobretudo, a nossa parte mais terrena, mais terrestre, não é? Os nossos chakras inferiores, a consciência da nossa estrutura sutil mais inferior e, por isso, também os nossos órgãos ditos mais inferiores. Não é? É apenas uma qualidade, não é quantitativo, ok? São inferiores na relação da nossa estrutura fisionómica. E isso é extremamente importante para que possamos ciclicamente facultar esta limpeza e assim então termos um equilíbrio, conseguirmos manter um equilíbrio entre aquilo que é a nossa realidade do espírito, não é? Uma realidade extremamente subtil, a nossa realidade da psique, da nossa alma, não é? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas também a nossa realidade animal, a nossa realidade terrena. E por isso é fundamental nós termos este equilíbrio entre estas 3 instâncias, porque basta uma delas estar totalmente desequilibrada, que vai fazer com que este jogo de compensação entre umas realidades e outras, entre uns domínios e outros, esteja completamente desequilibrado. Por isso é fundamental este alinhamento. Está bem? Por isso aqui fica um convite sério da minha parte. Quando falo da minha parte, falo da nossa parte, aqui da Escola da Consciência, da minha parte, Micael e da Iris Light. E por isso, para que possas tu também, não é? Nas próximas fases lunares, seja agora já na próxima, dia 13, 14 e 15, lua cheia, ou nas outras, nas que se avizinhem para a frente, que possas tu também ter um interesse, ter este engajamento de te conectares a esta forma de estar na vida e fazer tu também os teus exercícios contigo, também para que possas então também facultar uma melhora rápida, autossuficiente, não é? De ti para ti, no teu cantinho, no teu momento, no teu espaço. Que isso promova um estado de relaxamento profundo e uma melhora significativa da tua qualidade de vida. E isso para nós é ouro, ok? Estas limpezas, tal como tinha falado, são sempre 3 dias, ok? Pressupõe é um conjunto de requisitos, tá bem? Que convém vir aqui falar abertamente. E a temática de hoje não é o acaso, porque antes destes 3 dias da lua cheia, não é? Repetindo, domingo, segunda e terça, eu venho antes, hoje que é quinta, poder falar sobre estes requisitos, sobretudo para que, ao nível da consciência, se vá percebendo o que é que pressupõe verdadeiramente isto, para que depois, então, caso eu sinta esse convite, esse apelo a participar, possa saudavelmente e sem stress, de forma mais relaxada possível, segura e confiante de que vai funcionar. Confia, acontece sempre bem. E posso executar essas tarefas depois na minha própria intimidade. Ora bem,
Então há alguns requisitos que são fundamentais. Podem parecer um bocadinho radicais, mas se tu perceberes bem como está o contexto hoje em dia. Olá, amigo. Olá, Juliana. Se tu perceberes bem qual é o contexto hoje em dia ao qual estamos a atravessar, não é, do nosso sistema, vais perceber que estas medidas não são assim tão radicais quanto isso. Então, acima de tudo, durante estes 3 dias, é fundamental nós, por exemplo, não ingerirmos açúcar, não é? De qualquer forma, seja açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavado, açúcar branco, seja ele qual for. Qualquer tipo de açúcar, não ingerir. É preferível ter o gosto dos alimentos a cru, digamos assim. Okay? Eles são o que são e nós temos que saber entrar em contacto com essa realidade. A vida é como ela é, sem andarmos aqui a querer florear. Porque senão nós vamos ter uma tendência excessiva para o sabor doce, e o sabor doce tem a ver com determinados organismos do nosso corpo, que vai, se for utilizado em excesso, vai desequilibrar outros que estão interconectados, estão relacionados, e por isso quando tu carregas demasiado num prato da balança, o outro, por compensação, desequilibra-se para que haja uma harmonia, mas um desequilibra-se, o outro também tem que se desequilibrar. Por isso, nada de ingestão de açúcar, seja de que tipo for, não ingerir aditivos, e isso é extremamente importante hoje, que é aquilo que eu estava a falar do sistema no qual nós estamos inseridos, não é? Que qualquer tipo de alimento, quando se vai ao supermercado, eles estão carregadíssimos de aditivos, seja de aromatizantes, conservantes, estabilizadores, enfim, há uma parafernália doida, que é o verdadeiro nome, deste tipo de categoria que nem deviam ser alimentos, não é? Porque são tudo produzidos em laboratório, são substâncias sintéticas que fazem com que o nosso corpo atrase o seu funcionamento e dificulte todas as operações que tem que executar constantemente. E por isso é uma realidade altamente nociva e que nós, se pudermos reduzir, ou até nestes 3 dias, pelo menos, criar uma dieta alimentar com a exclusão mesmo deste tipo de substâncias, que são estes aditivos, ótimo, melhor. Pelo menos durante estes 3 dias. Então é aconselhável a ingestão, por exemplo, vou dar um exemplo, daqui a pouco vou falar um bocadinho melhor sobre isso, mas por exemplo, seja de uma dieta mais pró-vegetariana, então com frutas, com vegetais, ou então uma dieta, por exemplo, que é o nosso caso hoje em dia, uma dieta típica carnívora, por exemplo, da carne e ovos. E está tudo bem. Só que tudo é confeccionado em casa, tudo é confeccionado por nós, e a qual nós temos o pleno domínio sobre aquilo que nós vamos ingerir e colocar dentro do nosso corpo. Okay? Nada de coisas pré-feitas, pré-congeladas, tudo que já venha pré-cozinhado. Isso não, porque isso podes ter a certeza que traz muitas, mas muitas, mas muitas, mas muitas substâncias, e a forma de executar essas refeições já pré-cozinhadas, por exemplo, já vem altamente modificado, já vem altamente trabalhado para que o teu organismo se vicie, e tudo o que vicia não é positivo. Está bem? Por isso, aqui fica a recomendação, assim como, ou seja, nada de ingestão de cereais. Julián, meu amigo, eu sei perfeitamente que isto é uma temática para ti, é o BLA, mas é importantíssimo sempre referir. E olha, aqui fica o convite também. Eu sei que tu tens as tuas purificações. Se esta lua cheia, domingo, segunda e terça, dia 13, 14 e 15, quiseres participar, aqui está o convite também para ti, ok? Por isso nós temos nada de ingerir açúcar, nada de ingerir aditivos alimentares, nada de ingerir cereais, porque hoje em dia os cereais estão altamente modificados e perturbam e muito a nossa saúde intestinal, e uma vez que é lua cheia em Virgem, a Virgem tem a ver precisamente com a saúde dos nossos intestinos, né? Nada de ingerir álcool, nada de fumar, nada de vícios, pelo menos tentar nestes dias, se não a exclusão total, pelo menos reduzir, por exemplo, para quem tem o vício de fumar, ou gosta de fumar, fumo dois maços de tabaco por dia, pelo menos nestes dias,
conseguir reduzir, por exemplo, para 4 ou 5 cigarros. Já é uma melhora. Já é uma melhora. Está bem? E isto é um trabalho que vai sendo feito gradualmente. Nunca, mas nunca, nós acreditamos que as coisas acontecem de hoje para amanhã. Isso não existe. Aquilo que é feito de hoje para amanhã, mais cedo ou mais tarde, a médio e longo prazo, vai abaixo muito rapidamente. Por isso, nós não é isso que queremos. Queremos um crescimento saudável, equilibrado e harmonioso, e por isso tem que ser como a passada do caracol, devagarinho, para que seja consistente, forte, para que quando vierem os desafios, é? As rajadas de vento fortes, abalar aqui a estrutura, uma vez que esta estrutura é forte, beleza, ela jamais é abalada, jamais é destruída e por isso permanece. Okay? E, em última instância, nada de contactos mais íntimos com o parceiro, com a parceira, ou com os parceiros, não é? Com parceiras, de contactos ditos sexuais. E isto é importante para quê? Para que, durante estes 3 dias, o nosso próprio magnetismo, a nossa própria realidade interna, mas também depois a externa, o nosso corpo, esteja reservada unicamente para estas funções. Claro que o dia a dia, não é? O cotidiano não vai parar por causa da lua cheia. É óbvio que não vai parar. Nós temos compromissos, como há pouco pudeste ver, não é? Também estive aqui, tenho os meus compromissos laborais, mas depois tive aqui esta relação familiar, tive que lidar. E está tudo certo. Está tudo bem. Okay? E por isso a tua vida também não vai parar por causa disto. Pegar, tens a tua individualidade, mas depois tens a tua família, porque tens o teu trabalho, tens as tuas responsabilidades. Só que o importante é que consigas reservar um momento do dia específico para cuidares unicamente de ti. Para criares um espaço psicológico, mas também físico, em que crias esse momento, essa horinha, é só para ti. É para respeitar e honrar essa tua individualidade, essa expressão do divino em ti, aqui na matéria. Não é sempre estar atento a tudo o que gira à nossa volta. Isso é o que o sistema quer fazer. Colocar-nos atónitos, doidos, desincronizados com a realidade, com a vida, olhando sempre para o externo. Não. Vamos reservar momentos, vamos aprender e obrigar a nossa própria rotina, os nossos processos automáticos da mente inconsciente e subconsciente, a criarem momentos de intervalo, de time over. Que é, agora eu vou olhar para mim. Eu desisto do mundo para estar naquele retirozinho comigo mesmo. Então, durante estes 3 dias, nós convidamos, ou eu estou aqui a convidar, a fazer, por exemplo, no momento da madrugada, da aurora, antes do nascer do sol, ou no momento do nascer do sol, como for melhor para ti, pois ninguém melhor do que tu para saber qual o momento melhor para ti, dependendo daquilo que é o desenho da tua agenda diária, para que possas então fazer este momento de spa, digamos assim, não é? Numa linguagem mais moderna, não é? Mais comercial, é o nosso momento do verdadeiro spa, não é? De relaxamento, do wellness, do cuidado e bem-estar connosco próprios. Agora, nós não precisamos de ir para o hotel A, para o hotel B, para o hotel C, para o 5 estrelas, para aqui, para ali, ou para o retiro A, para o retiro B, para fazermos isto. Tudo iniciado deve aprender, logo desde o início, a ter esta relação íntima, profundíssima consigo mesmo. E nada melhor do que cuidar da sua materialidade, ou seja, do seu corpo, cuidar da sua estrutura subtil, porque cuidando do corpo já está a cuidar da estrutura subtil, e isso vai ter repercussões também no seu domínio psicológico, né, nas suas emoções, no seu raciocínio, e obviamente que terá repercussões no domínio espiritual. Tá bem? Por isso é fundamental nós aprendermos a construir esta relação connosco próprios. Tá bem? E por isso, isto são momentos, é a nossa recomendação, mas fica livre, como é óbvio, para fazeres no momento do dia em que for melhor para ti. A nossa recomendação é que possas reservar 1 hora, 1 horinha e meia, para fazeres estas limpezas que te falei ainda há pouco, a limpeza do estômago, a limpeza do intestino, a limpeza, por exemplo, da coleção dos metais pesados, o banho gelado, possas fazer e tudo junto, mais ou menos 1 horinha e meia. É tempo mais que suficiente para executar estas limpezas, umas a seguir às outras, de forma relaxada,
tranquila, serena, sem stress, e possas executar no momento da aurora, para que possas preparar então o teu dia, não é, de uma forma completamente diferente. Porque é isso que acontece. Eu não estou a dizer de forma metafórica. Não. É empírico. É mesmo assim que acontece. Quando fazes as tuas limpezas, quando participas, tu automaticamente naquele dia, e nos dias seguintes também, mas naquele dia tu notas uma diferença colossal naquilo que é a qualidade de vida. Ou seja, o teu dia a dia vai ser exatamente igual. É que não vale a pena estarmos aqui a criar mundos maravilhosos do unicórnio. Não. A realidade externa vai ser igual. Porque vais ter os colegas de trabalho, porque vais ter o chefe, porque vais ter o trabalho, tens a família, tens as tuas responsabilidades, tens tudo na mesma, é tudo igual. Deus não te vai simplificar essas tarefas. Agora, a forma como tu vivencias isso, aí sim, é uma realidade completamente diferente e isso é tudo. Isso é ouro. Isso é ouro. Não é? O nosso sistema está preparado para nos incentivar a que, tendo realidades externas presentes, é que estamos, é condizente com o nosso bom trabalho. Mas isso não é real. Isso não é real. O bom trabalho acontece sempre por dentro. E depois a forma como nós transformamos a nossa vivência, aí sim, depois é que vai ter repercussões, não é? No nosso lado externo. Na forma como eu me dou com a minha esposa, na forma como eu me dou com as minhas crianças, na forma como eu lido com o meu chefe, na forma como eu lido com os meus vizinhos, na forma como eu lido com os meus companheiros de trabalho, enfim, na forma como eu lido com tudo. E esse, sim, é o grande intuito da vida de um iniciado. Não é querer transformar o mundo, porque isso não vai se transformar. Anda toda a gente, ou uma grande fatia da população, interessada e focada em querer mudar o mundo, em querer mudar a realidade. Não. A realidade é a nossa. A nossa forma de viver, a nossa forma de estar. Isso sim é ouro sobre azul e é tudo aquilo que interessa. Ponto. A realidade só vai alterar-se, se o foco fosse esse, havendo uma alteração em primeira instância de nós mesmos. O ser humano mudando, então o lado externo muda. Caso contrário, não. Pode mudar de império, pode mudar de presidente, pode mudar de leis, pode mudar disto, mas é sempre dentro daquele conjuntinho de regras, ou seja, é sempre a história igual e repetida constantemente. Está bem? Agora não é isso que importa. Por isso, aqui fica então a nossa recomendação para a próxima lua cheia, dia 13, 14 e 15. É tudo gratuito. Eu, por exemplo, hoje em dia estou a começar a fazer as horas douradas que inicialmente e de uma forma de teste vinha só aos domingos a fazer. Agora venho às terças, quintas e domingos, sempre aqui no momento da aurora, às 6 da manhã, trazer conhecimento, trazer ensinamento, sobretudo sobre práticas que levam à construção de um estilo de vida tipicamente iniciático, ou seja, com maior sabedoria, com maior conhecimento, é? Com maior consciência, para que então possas construir uma relação profunda, profundíssima até, contigo mesmo. E através dessa relação profunda que constróis contigo, tu constróis com o macrocosmos, com tudo à tua volta. Ok? Aqui fica o convite, é gratuito, é óbvio. Domingo eu venho aqui explicar, se caso queiras realizar, seja nestes momentos ou noutros, não é? Porque aqui as lives ficam, os diretos ficam sempre disponíveis. Mas eu venho aqui então explicar o que são exatamente, é? Com os vários utensílios, o que são exatamente estas limpezas. Limpeza do estômago, do intestino, da coleção dos metais pesados do nosso corpo, o banho gelado, e são tudo coisas, exercícios super simples, extremamente eficazes, não é? Com utensílios que todos nós temos em casa, por isso não é preciso andar aqui a investir grandes recursos financeiros e a perder muito tempo a ir buscar isto, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, quando tudo já está em nossa casa. Okay? Só precisamos é de saber usar as coisas com conhecimento, com sabedoria para o nosso próprio proveito. Está bem? Dito isto, são 7h05 da manhã. É momento, né? Já estamos na nossa aurora, é momento de nascer do sol. Por isso, não vou estar aqui a prolongar muito mais, porque, como digo, sempre nós próprios vivenciamos o que vimos aqui a público dizer. Eu próprio vou aproveitar este momento para ir lá fora. Estou aqui
numa sala, mas vou lá fora, aproveitar para observar diretamente a luz do sol, vivenciar isso, honrar, respeitar, relacionar-me intimamente, não é, do meu coração com esse coração do nosso sistema solar, que é o nosso Sol, não é, de onde provém toda a vida do nosso sistema solar, obviamente aqui do nosso planeta Terra. E por isso, olha, aproveita tu também, está bem? Tem um bom dia, uma boa quinta-feira, ou seja lá quando for o dia em que estiveres aqui a ver este direto, tenha um excelente dia, está bem? Aqui ficam os meus votos, está bem? E vemo-nos por aí, está bem? Até à próxima. E um grande, grande abraço.